Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com o cabelo preso, acima da cabeça. Ele está um pouquinho abaixo do ombro, estou com uma blusa amarela, minha pele é parda e ao fundo o cenário maravilhoso aqui do estúdio para que a gente possa aproveitar língua portuguesa. Gente, nosso assunto hoje é assunto e tema. Há diferença? Você já estudou esse assunto? Concebe alguma diferença ou sabe fazer essa distinção entre assunto e tema? Vamos lá. Assunto ele é amplo e global, geralmente definido por uma palavra. Seguindo, nós temos a pergunta: como identificar o assunto? Destacar a ideia expressa de forma generalizada. E aí cabe a pergunta: do que se trata o quê? De qual assunto? Do que está falando? E, em tese, você acaba tendo uma única resposta. Vamos agora sair do assunto e partir para o tema. Tema é o assunto apresentado de forma delimitada, mais restrita e detalhada. Como identificar o tema? Você identifica ao destacar a ideia desenvolvida de forma mais específica. E quais perguntas eu posso fazer para delimitar esse tema, para identificá-lo em um texto? O que, onde, quando, como e por quê? Por exemplo, em algumas provas de produção textual, há um convite ao aluno para produzir um texto dissertativo argumentativo e que ele tem um tema bem desenvolvido ali. Globalização, os pontos positivos e negativos. Globalização é o assunto, porque é geral. Você pode falar qualquer coisa de globalização. Pontos positivos e negativos, você está especificando o que é que se quer de globalização. Vamos continuar. Para analisar melhor tema e assunto, vamos a um poema intitulado Convite, de José Paulo Paes. Convite. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Qual a palavra-chave deste poema? Poesia. Então, o que você vê mais repetido, em torno de que todas as ideias giram? Em torno da palavra poesia. Vamos analisar melhor o tema e o assunto, ou o assunto e o tema? Vejamos. Antes, porém, um tantinho assim de teoria. Sempre importante a gente trazer a teoria para a prática e os dois, ou as duas, né? Os dois movimentos, o da teoria e o da prática, se abraçarem. Um poema é um jogo com a linguagem. Compõe-se de palavras. Palavras soltas, palavras empilhadas, palavras em fila, palavras desenhadas, palavras em ritmo diferente da fala e do dia a dia. Além de diferentes pela sonoridade e pela disposição na página, os poemas representam uma maneira original de ver o mundo, de dizer coisas. Observaram? A poesia, o poema, falam coisas do mundo, falam para tocar o coração e a mente. E é esse o convite da gente. Antes desse tantinho assim de teoria, vamos partir para a estrutura ou a composição de um poema. Vamos lá? Bom, a composição do poema dividida em estrofe. A estrofe, conjunto de versos, e o verso, cada linha do poema. Observe que o primeiro bloco, vou chamar assim, uma estrofe, primeiro bloco, ele é uma estrofe. Tem várias linhas, e essa, no caso aí, 4. Essas linhas, na verdade, são, cada uma delas, um verso. Entenderam bem? Estrofe, conjunto de linhas ou conjunto de versos em um poema. Vejamos, aqui eu tenho uma estrofe.
Cada linha tem uma ideia, um pensamento e transmite um sentimento. Esse conjunto aqui é uma estrofe e cada linha dessa é um verso. Vamos continuar. E agora sim, o assunto e o tema. Da poesia que compara o ato de compor ao ato de brincar, o assunto é poesia. Ele é geral. Já o tema, delimitação do assunto. Então, qual é o tema? O que é e como se faz poesia. Este é o tema deste poema. Vamos ver outro poema. Antes, porém, eu vou sinalizar para vocês que aí só tem 2 estrofes do poema, ok? Só colocamos 2 para fazer essa ponte com o assunto. O mundo necessita de poesia. Cantemos, poetas, para a humanidade. Que a nossa voz suba aos arranha-céus e desça aos subterrâneos, acompanhando ricos e pobres, nos atropelos das carreiras de ambição e na luta pelo pão. O mundo necessita de poesia. Não importem as suadas. Cantemos alto, poetas, cantemos, que seja a nossa voz um sino de cristal, um sino guia de perdidos rumos, vibrando do nevoeiro da inconsciência do momento angustioso. Então, qual palavra é a chave do texto? Então, gente, gostaram? O mundo necessita de poesia, porque poesia traz sensibilidade, traz o amor à tona, traz as emoções. Então, vamos cantar, vamos poetizar, vamos projetar as nossas emoções nas poesias. Vamos analisar agora o tema e o assunto deste texto. Bom, assunto, poesia. O tema é a poesia como salvação do mundo. Por quê? Você vai do arranha-céu ao subterrâneo, você atinge o rico e o pobre, você vai da ambição, você atinge a humanidade. Então, a poesia sendo apresentada como salvação da humanidade. Por isso, o convite aos poetas para que cantem. E agora, nós vamos analisar Descontrários é um outro poema, também com o assunto poesia. Vejamos. Mandei a palavra rimar. Ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si, a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar, e ela se foi num labirinto. Fazer poesia eu sinto, apenas isso. Dar ordem a um exército para conquistar o império extinto. E aí, gente, no poema Descontrários, qual é a palavra-chave do texto? Você conseguiu identificar? Vejamos. Assunto, poesia. Já o tema, aí eu chamo de temas possíveis. O modo de fazer poesia não tem fórmula. Tem fórmula não, senão nós não encontraríamos tantas neste universo. O poeta é livre para criar seus textos. Então, ele pode fazer no labirinto, pedir para que as palavras, sonhem, as frases ganhem alça em voo, que elas mergulhem em um ritmo. No entanto, essa delimitação ela não é possível. E aí, nós vamos fazer agora só um resgate do pouco que estudamos diante do universo imenso que é a estrutura de um poema e as ideias e as emoções emanadas pela poesia. Vejamos. Recapitulando, assunto versus tema. São diferentes e aí eu coloquei o poema dentro de um coração, porque a ideia é que o poema atinja o coração de cada um, convide cada um, através das emoções, a refletir. E aí temos verso, cada linha do poema, cada linha. Estrofe são os versos em conjunto, ok? Bom, nesta aula nós vimos poema, a estrutura em verso e estrofe, o conjunto de versos forma a estrofe, esse conjunto. Nós estudamos também a essência da poesia e o contraste entre tema e assunto. Vou trazer para vocês aqui um exemplo básico, só para resgatar um pouco a ideia de tema e assunto.
nós temos o estudo do meio ambiente, questões diversas sobre o meio ambiente. A palavra em si, meio, o termo, né? Meio ambiente é um assunto. Por quê, Diana? Porque ele é geral, porque ele é amplo, porque ele é global. A partir de meio ambiente, eu posso dizer o meio ambiente e a preservação que o homem deve promover. Quando eu coloquei o meio ambiente e a preservação que o homem deve promover, eu estou delimitando, eu estou fazendo um recorte do que eu devo falar, ou estudar, ou pesquisar sobre meio ambiente. Se eu falar o homem e a consciência, ou a consciência humana, o que da consciência humana? A preservação do ambiente, prezar pelo sentimento do próximo, a caridade, tudo isso está relacionado à consciência. Mas a palavra consciência em si, sola, isolada, ela é somente o assunto. Quando eu digo a consciência humana e a necessidade da caridade, eu estou delimitando consciência. Estou permitindo ao sujeito, leitor ou ouvinte, que ele direcione para aquela relação da consciência com a caridade. Entendeu? E agora vamos para o nosso desafio. Vamos lá? Vejamos. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. E o que queremos de vocês? Analise o poema de Conceição Evaristo e identifique o assunto e o tema. Pois bem, chegamos ao final desta aula, deste encontro, mas espero todos vocês no próximo encontro. Um grande beijo e um forte abraço.